A paz do Senhor aos nossos irmãos e amigos em Cristo Jesus. Sou eu, pastor Manuel Fernando. Temos um canal no YouTube, canal oficial PR Manuel Fernando. Se inscreva, deixe comentário, deixe likes, ative os sinais de notificação para que quando mais vídeos venham ser postados ao longo dos dias na plataforma do YouTube, você venha estar ligado, antenado, venha estar informado sobre novos vídeos. E hoje nós vamos estar reagindo a uma situação polêmica que causou um grande espanto e chocou o meio cristão. A Bíblia nos diz: ai daquele por qual vem o escândalo. E antes de nós começarmos a reação deste vídeo, vamos estar pedindo novamente para que os nossos inscritos, desde já agradecendo, nossos inscritos venham compartilhar nas redes sociais, WhatsApp, com os amigos, com os parentes, com a esposa, com o esposo, com os filhos. Compartilhe, venha nos ajudar a engajar esse trabalho. É muito importante para que você, meu amigo, você, meu irmão, minha irmã, venha abrir os olhos, porque o sistema está dentro das igrejas, Então vamos também referenciar tudo que está acontecendo, o que aconteceu também durante a semana dentro da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela nos dá referência a tudo isso que está acontecendo. Tome exemplo, porque o Senhor nos mostra sinais desses tipos de situação para que venhamos abrir os nossos olhos, abrir nossa mente, que venhamos vigiar mais, observar mais, porque nesses lugares Deus, ele não habita. O Espírito Santo de Deus está bem longe desta gente. Vamos aqui reagir este vídeo, Nos acompanhe. Um caso que começou dentro de casa ganhou as ruas, as redes sociais e chegou ao altar. A Assembleia de Deus Missão em Marabá, no sudeste do Pará, vive um dos momentos mais delicados de sua história após virem a público denúncias de um relacionamento extraconjugal envolvendo o pastor Saulo Batista de Souza, então presidente da igreja e vice-presidente da convenção estadual Comia Depa, e Luciana Salles, sua nora, esposa de seu filho Kennedy Salles. Segundo relatos que circulam entre membros da igreja e publicações que ganharam grande repercussão, o relacionamento teria durado anos e só veio à tona após a missionária Raquel Viegas, esposa de Salles, passar a desconfiar do comportamento do marido. Entre os sinais que chamaram a atenção estariam o desligamento frequente das câmeras de segurança da casa, sempre que Raquel saía para cuidar da filha do casal, que enfrenta sérios problemas de saúde. Diante das suspeitas... Bom, vocês viram aí, pastor Salles Batista, Luciana Salles e Kennedy Salles. O que nos chama a atenção é que o pai, pastor presidente do campo, cidade de Marabá, estado do Pará, e o seu filho ali, adjunto à convenção, e sua esposa, e durante muitos anos esse escândalo estava encoberto. E o que nos chama a atenção é que certos tipos de comportamento e atitude ao longo dos últimos dias chamou a atenção, Uma coisa importante nós devemos reparar quando congregamos em algum ministério, prestar bem atenção à vida cotidiana do seu pastor.
Um pastor que tem a sua vida restrita e fechada aos seus membros, né? E pouco se sabe da vida do cidadão, você tem que tomar cuidado. Porque sabemos que esses tipos de pessoas no qual vocês vão ver e ouvir acerca dos fatos, são pessoas que não podem estar dentro da sua casa ou até mesmo conduzindo a tua vida espiritual diante de Deus, né? Porque é muito perigoso você soltar a esposa e suas filhas na mão de um safado desse, né? Tanto o filho como o pai são dois safados, né? E esconderam durante muitos anos esse tipo de situação. Algo que chamou a atenção da mulher do pastor Salles Batista é porque as câmeras de monitoramento de segurança dentro da casa, né, estavam todas desligadas. Encontrava-se diariamente desligada. Porque mais na frente vocês vão ouvir e ver deste vídeo no qual eu estou reagindo, né, o escândalo, né, a polêmica que chocou o meio cristão. Eu acredito que esse tipo de situação chocaria muito mais do que o pecado de Davi, quando ele desejou Betseba, que era a mulher de Urias, né? Ali ele adulterou com ela, ali ele persuadiu o seu capitão para que colocasse Urias na frente de uma batalha, para que ele viesse morrer por imediato e ali ele ficasse com a sua mulher, né? Mas aí nesse caso não, né? Vamos ver aqui mais à frente. Ela teria contratado um detetive particular que reuniu provas de encontros entre Salles e Luciana. A revelação caiu como uma bomba na igreja e na própria família. O choque foi ainda maior quando surgiram informações de que Kennedy Salles, filho do pastor e marido de Luciana, teria conhecimento do caso. Fontes internas afirmam que ele não apenas sabia, como teria usado o segredo para pressionar o pai e ganhar espaço dentro da administração da igreja. Kennedy assumiu o comando. Veja bem, Kennedy Salles, marido de Luciana Salles. Kennedy Salles, ele é filho do pastor, né, Salles Batista. E a mulher do pastor Salles Batista, desconfiando da situação, né, não imaginando que ele estaria tendo um caso extraconjugal com a própria nora, ela colocou um investigador particular. E veja bem, antes que tudo viesse às claras e ser descoberto, o pastor Kennedy, filho do pastor Salles Batista, sabendo do que estava acontecendo, né, ele não queria de maneira alguma deixar de fazer parte daquele rol de pilantras, safados que desviam quantias de dízimo e ofertas para luxar suas vidas, para luxar, né, suas famílias, né? Aí que está o negócio, né? Eu não sei quem é mais sem vergonha, se é quem rouba, desvia, ou se é aqueles que todos os meses, né, por ser manipulado, né, manipulado sobre heresias, dão dinheiro para esses homens. Eu vou dar exemplos aqui de Igreja Universal, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Assembleia de Deus do Belém, o Brasil para Cristo, Igreja Batista, entre outras, né? Uma coisa eu comentei hoje no meu trabalho, que muitas das vezes é necessário que nós nos afastamos desses ministérios tradicionais, né, ministérios grandes, né, ministérios ligados ao sistema, para poder congregar naquelas igrejas, né, no qual são ridicularizadas por eles,
Porque, irmãos, essas igrejas de garagem, né, pelo menos 90% delas pregam a verdade. A maioria não quer o seu dinheiro, não quer saber da sua condição social, não. Eles querem abrir os vossos olhos do perigo iminente que está por vir. Porque Jesus veio buscar a igreja hoje. Esses homens vão para o inferno, e todos aqueles, irmãos, né, que foram se compactuar com os pecados dessa gente, né, vão ser juntamente arrastados para o inferno junto com eles, né? Isso daí é bíblico, né? E ali nós vemos que, com consentimento do pastor Kennedy, filho do pastor Salles Batista, ele levava a sua esposa. Olha que coisa nojenta. A pessoa, para fazer um troço desse, ele é um nojento, ele é um profano, ele não sabe, né, o mal que está fazendo para ele, o que há de sobrevir naquele dia, o dia do juízo do Senhor, né, para que ele pudesse ter um argumento contra o seu pai, para que o seu pai, no momento que estourasse essa bomba, não viesse, né, tirar dele, né, todas regalias ministeriais, financeiras, políticas e tudo mais. Essas igrejas grandes ligadas ao sistema é uma podridão, é uma hipocrisia, é uma nojeira, né? Deus não está neste negócio, né? Então, desperta a igreja de Cristo, saia deste meio, saia das Assembleias de Deus, né? Congregue na igrejinha do teu bairro, igreja de garagem, que seja, mas que eles preguem a verdade à luz da palavra de Deus, né? Não fique andando atrás desses lobos devoradores. Vamos dar continuidade. Do templo, Liberdade ao lado de Luciana em julho de 2023, em um processo que agora é visto por muitos fiéis como marcado por disputas de poder. Além do escândalo moral, surgiram questionamentos sobre a área financeira. Comentários entre obreiros e membros apontam para uma dívida estimada em cerca de 500 mil, sem explicações claras até o momento. Esse ponto aumentou ainda mais a revolta e a desconfiança dentro da congregação, que há décadas vê a igreja como referência espiritual na região. Com o caso ganhando força nas redes sociais e na imprensa, o pastor Salles tomou uma série de atitudes discretas. Ele desativou todas as suas contas nas redes sociais, renunciou aos cargos que ocupava na Comiadepa e deixou de aparecer em público. No sábado. Vocês viram aí dois pontos importantes, antes de eu ler um versículo da palavra de Deus aqui, que ele tomou atitudes, né, jurídicas, ele desativou as suas redes sociais, né, e ele se licenciou do seu cargo. Porém, né, o escândalo já está aí. O que esse homem não perdeu foi a regalia do seu salário, que todo mês você assembleano, né, que muitas das vezes se compactua com essa nojeira, vai continuar pagando, entendeu? Quer dizer, lá na frente você vai ver nesse vídeo, né, mais sujeira debaixo do tapete. Mas eu quero ler aqui um versículo no capítulo 17 do Evangelho de Lucas, né, versículo 1 e 2, né? Capítulo 17 do Evangelho de Lucas, capítulo 17 do Evangelho de Lucas, versículo 1 e 2. Então ele disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Verso número 2: melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que ele fosse lançado ao mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Olha que coisa. Aí, irmãos, uma coisa é certa aqui, né?
Jesus disse aos discípulos: é impossível que isso não deixe de acontecer. Mas se acontecer, ai daquele por qual vem os escândalos. Melhor fora amarrar no seu pescoço uma pedra de moinho, né, e ser lançado ao mar. Por quê? Né? Do que melhor se enforcar amarrado no seu pescoço numa pedra pesada lançada ao fundo do mar, do que fazer, desviar, escandalizar, né, um desses meus pequeninos. Olha que coisa interessante. Quantas pessoas, meus irmãos, desprovido de sabedoria bíblica, congregando nas Assembleias de Deus, igual aqueles burros, jumentos com tapa-olho, né, puxando carroça pesada no meio do asfalto, em meio aos carros, porque no momento em que ele reparar que os carros estão à sua volta, ele vai se alvoroçar e causar grande, né, repercussão e problemas. Assim, irmãos, é os crentes que congregam na Assembleia de Deus, desprovidos de sabedoria bíblica, né? Quer dizer, esses aí vão pagar um grande preço no dia do juízo do Senhor. Melhor fora se eles amarrassem o teu pescoço numa pedra de moinho e lançassem ao fundo do mar, do que fazer desviar esses pequeninos. Então, ai daquele por qual vem o escândalo. Pecar todos nós pecamos. Ninguém está isento de não cair em pecado, errar, tropeçar, mas nós temos que ter a mente de Cristo, né? Buscar o arrependimento, buscar, né, melhorar, né? Buscar o Espírito Santo de Deus, buscar a face de Deus, para que venha a haver transformação e venhamos, né, abandonar as velhas práticas. 6 anos se passaram e ali eles continuavam nesse imbróglio, que uma hora, né, é como uma fábrica de bomba. Você está fabricando uma grande bomba nuclear, mas haverá um momento, né, que ela vai ser usada para essa finalidade, que é explodir, né, e atingir todos que estão à sua volta. Assim é este caso que repercute, né? Então, quer dizer, vai tomar muitas esferas jurídicas, políticas, eclesiásticas, moral, porque moral já perdeu, né? Ali já não tem mais moral nenhuma, né? Eu sou de uma época que, se um camarada desse cometesse uma atrocidade que esse safado aí fez, né, ele não poderia nem dirigir uma pequena congregação de bairro, que dirá um campo todo, né? Que moral um camarada desse tem, né? O que ele vai passar para os seus filhos? O que ele vai passar para o meu filho, né? Ali, irmãos, ele amarrou uma pedra de moinho no pescoço e não se deu por conta, né? Ele pecou diante de Deus. A Bíblia abomina o que ele fez. E Deus abomina também quem se compactua com este erro, né, e permanece lá. Permanecendo lá, está se compactuando com o erro, né? Vamos dar continuação aqui. 27 de dezembro de 2025, a igreja divulgou uma nota oficial informando apenas que Salles não responde mais pela presidência. Sem entrar em detalhes, a liderança passou a ser exercida de forma interina pelo pastor Marcos Melo, enquanto a diretoria inicia o processo de transição previsto no estatuto, sob acompanhamento da convenção estadual. Do outro lado, Raquel Viegas, profundamente abalada, avalia medidas judiciais. De acordo com pessoas próximas, ela prepara uma ação com pedido de medida protetiva de urgência contra o marido e, possivelmente, contra Luciana. Nas redes sociais, a repercussão foi intensa. Vídeos, reels e postagens dividiram opiniões, com fiéis revoltados, outros tentando defender a instituição e muitos questionando como líderes que pregavam valores morais tão rígidos. Aí, ó,
Não sei se vocês repararam aí, né, vou aqui reagir de novo. Eles, nas redes sociais, né, a esposa do pastor Salles, né, pastor Salles Batista, ela está enfrentando um problema de haters que muitas das vezes criticam, né, a postura dela de processar a nora, entrar com a ação judicial contra, né, acredito que vai ser seu ex-marido. E alguns assembleanos defendem, né, a postura dela, outros defendem o safado, né, esse pastor Salles Batista, né, e seu filho Kennedy Salles. Outros, né, estão defendendo a sua instituição. Quer dizer, em outros tempos eles pregavam padrões morais a ser seguido por obrigação, né, a muitos lá dentro e para o campo todo. Aí está lidando com milhares e milhares de ovelhas, não é com 30, 40 ovelhas não. Então quer dizer, são até passa de milhões de pessoas manipuladas através desse sistema religioso imundo e hipócrita, né? Deus, ele vai pesar a mão sobre essas pessoas, né? Aí nós vemos que o escândalo veio, né? Pessoas que pregavam um padrão moral muito pesado, né? Aí eu digo para você, né, compensaria este homem deixar o seu posto de presidente do campo, né? Muitas das vezes, né, o pior prejuízo não é depois disso, porque ele vai continuar recebendo seu alto salário, ele vai continuar movimentando as contas do dinheiro que ele, por tanto tempo, ele desviou dos cofres das igrejas da Assembleia de Deus, juntamente com teu filho. E isso com certeza vai continuar, né? E se ficar brincando, daqui a um ano, né, esses mesmos irmãos maus, né, ensinados, influenciados por esse sistema, vai receber eles de volta com os braços abertos, né? Então quer dizer, temos que vigiar, irmãos, né? Veja com quem tu andas, direis quem tu és, né? Vamos ver aqui. Puderam se envolver em uma situação desse tipo. O caso expôs não só uma traição familiar, mas também uma crise maior, que mistura fé, poder e dinheiro. Para milhares de membros, resta a dor da decepção e a incerteza sobre o futuro da igreja. Enquanto a nota oficial pede oração e jejum, a base da congregação cobra transparência, respostas claras e uma postura que vá além do silêncio. O escândalo, ao que tudo indica, ainda está longe de um desfecho. E a convenção do Pará se prepare, porque Jesus vai soprar o vento. A instituição pode esconder, a política dos homens pode esconder, mas quando a espada de Jeová descer, a máscara, eu engano homens, mas Deus conhece o testemunho interno. E se não se arrependerem, a profanação que tu escondes vai ser revelada publicamente. Haverá morte, haverá sinais para arrependimento e um grande avivamento. O pastor Salles Batista fez um pronunciamento oficial por escrito. Nota de esclarecimento. Olha, o que me chama a atenção sobre profecia, a Bíblia nos diz que nós não devemos julgar o profeta, mas sim as profecias, né? Quer dizer, se há 6 anos era escondido este pecado, né, essa promiscuidade, os profetas, sabendo disso lá atrás, né, usariam num momento crítico, politicamente dizendo, dentro do ministério, para poder, né,
puxar tapete, desestruturar, né, o alicerce, né, ministerial, né, desestruturando, né, o alicerce ministerial, abala, né, as estruturas emocional e moral da igreja, né, e começa a rachar tudo, né? Eu falo isso por experiência própria, né? O que nós vemos aí são profetas, né, que pregam daquilo que já sabiam, né? Se Deus mostrou ou não, eu posso julgar a profecia, não o profeta. Ninguém pode julgar servo alheio, né? Mas a profecia sim, né? É fácil eu ouvir da bocas de outro através de fofocas e questionamento, né? E arquitetar uma profecia e à noite entregar. Isso aí é muito fácil. Isso aí nós vemos acontecer muito nos dias de hoje. Tá em um problema de ex que eu te digo, assim diz o Senhor. Não, não é assim diz o Senhor, né? O Senhor manda lhe dizer, né? Não, é o contrário, assim diz o Senhor, né? Não o Senhor mandou dizer, né? Porque o Senhor, ele não manda recado, né? Ele chega e fala face a face com o homem, né? Desculpe que eu fiz os trocadilhos aqui, né? Acredito que os irmãos vão entender melhor, né? Não é, né, assim diz, né? Mandou dizer o Senhor, né? Assim diz o Senhor, né? O Senhor, ele é claro, direto, né? E vai direto ao ponto, né, da situação, né? Desculpe aqui o erro, né? Aqui eu reparei o erro das minhas falas, né? Vamos aqui continuar. Amados irmãos e irmãs em Cristo, com coração humilde diante de Deus e da igreja, venho por meio desta nota pedir perdão a todos os fiéis que de alguma forma se sentiram entristecidos, confundidos ou feridos pelos acontecimentos recentes. Reconheço, como servo do Senhor, sou humano e sujeito a falhas. Jamais houve em meu coração a intenção de causar dor ou escândalo ao corpo de Cristo. Ainda assim, compreendo que atitudes e decisões podem gerar impactos, e por isso me coloco em humildade para pedir perdão à igreja, à liderança e a cada irmão dessa cidade de Marabá. Reafirmo meu respeito à igreja local, às autoridades eclesiásticas e aos princípios bíblicos que sempre nortearam minha caminhada ministerial. Este momento tem sido tratado com oração, reflexão e temor a Deus, buscando sempre a paz, a verdade e a edificação da igreja. Peço que continuem orando por minha vida e por minha família, para que o Senhor conduza todas as coisas segundo a sua perfeita vontade. Que o amor de Cristo, que tudo sofre, tudo crê e tudo suporta, permaneça nos unindo como um só corpo. Com respeito, humildade e temor a Deus, Pastor Sales Batista.